Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 51. Agora deixa eu falar um pouco do Salmo para a gente entender onde é que a gente vai entrar. É bom quando a gente sabe a história por trás da história, né? Ou seja, o que motivou o escritor desse Salmo 51 a escrever o Salmo 51. E eu sei que vocês querem saber. Tem uma coisa na Bíblia que eu demorei a entender. Foi porque o rei Davi é chamado na Bíblia de homem segundo o coração de Deus. Eu demorei a entender. Disse, homem, como é o negócio? Por quê? E você vai entender porque eu demorei a entender. E nós vamos entender porque nós demoramos a entender, porque a gente tarda em entender aquilo que precisa ser entendido. Yes. A gente costuma medir as pessoas espiritualmente pela quantidade de erros que ela não comete. Certo? Ou seja, quanto menos erros você vir numa pessoa, você dá uma nota. 5, 10, ou 10, 20, tal. Só que à medida que Deus mede, usando a chamada régua da graça, é a quantidade de vezes que nós realmente nos arrependemos. Veja bem, o padrão do homem é o acerto. O padrão de Deus é o arrependimento. Repita comigo isso. O padrão do homem é o acerto. O padrão de Deus é o arrependimento. Porque eu vou dizer uma coisa para você, sinceramente. O cidadão era rei, foi escolhido dentre vários irmãos, ele era o mais insignificante sob o ponto de vista bélico, em termos de ser um homem de guerra, porque um rei precisava ser um homem de guerra. E todo mundo sabe aqui que Davi não aguentava nem segurar um escudo nas mãos, porque quando botaram a armadura do rei Saul, que era o antecessor, para ele lutar contra Golias, eles diziam, tira de mim aqui, senão eu vou cair. De tão franzino, pequenininho, né? E ele matou Golias com o quê? Com uma baladeira daquele tempo, uma funda, um pedaço de tecido com uma pedra, pá! E está lá o bicho estendido no chão. Então ele não tinha dotes bélicos, ele não era corpulento. Mas desde o princípio, Deus dizia para o profeta que foi escolher ele, o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. A quantidade de erros que nós cometemos está ligada muitas vezes à exteriorização da nossa vida, mas o que está no nosso coração é o que apenas Deus consegue enxergar. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já convivi com muita gente aqui no meu trabalho e tudo, e nesses relacionamentos interpessoais na igreja, eu fico impressionado com o seguinte, como algumas pessoas pisam tanto na bola, mas são tão quebrantadas que quebram o meu coração, e outras são tão corretas nas suas ações, que quando são exortadas por algum erro, elas se fecham e não admitem a reprimenda. Por quê? Porque para elas a medida da vida é a medida da quantidade de acertos e não a medida do arrependimento. Você está em que lado? Não precisa levantar a mão. Então Davi era um cara que não tinha pessoalmente, assim, ele foi um rei inteligente e tudo mais, mas ele cometeu uma atrocidade, que eu vou dizer uma coisa para você, que no padrão humano esse cara estava frito. Ele estava em casa, primeiro pecou porque não foi para a guerra. Os reis da antiguidade tinham que ser homens de guerra. Então ele não foi para a guerra, ficou em casa. Ou seja, a preguiça é a mãe de todas as quedas. Porque na preguiça a gente não faz nada, fica pensando besteira, aí vai para a internet, aí vai ver mulher nua, né? Assim, um cara que não faz nada em casa. Ou seja, Davi era um cara muito contemporâneo. Ele estava sem fazer nada, começou a pensar em mulher. Em pegar gente.
para a varanda do palácio. De repente tinha uma mulher tomando banho ali. Opa, quem é aquela ali? Manda chamar. Deitou-se com a mulher, transou com a mulher, engravidou a mulher. Depois soube que ela era casada. Não sei quem foi mais safado dos dois, né? Se o rei ou a mulher. Mas uma coisa ele fez ainda para completar a atrocidade. Mandou matar o marido para encobrir o pecado. Mas esse homem é um homem conforme o coração de Deus. Porque havia um segredo em Davi, desse pecado ele pagou preço alto. Ele pagou o preço de um afastamento tão grande que ele sentiu de Deus, o Deus dele, que a Bíblia diz, e ele diz, que sentiu que os seus ossos estavam sendo esmagados por Deus. Tão grande foi a dor. Tem alguém assim aqui? Com essa sensação de estar tão distante de Deus por atrocidades tão grandes que cometeu na vida, ou por algo que está acontecendo hoje na sua vida, que você não se sente digno nem de sentar nessa cadeira e ouvir o que eu estou dizendo? E segundo, o filho que foi gerado de maneira adulterina com aquela mulher morreu. Adoeceu e morreu logo pequenininho. E o que é o Salmo 51? O Salmo 51 não é o relatório de feitos acertados. Que a gente gosta muito de dizer assim, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu acertei assim contigo, eu fui tão assim, Senhor, eu sou tão bonzinho, Senhor, não tem ninguém como eu. Olha, na classificação dos carneirinhos do Senhor, eu sou mais bonitinho, mais pequenininho, mais sedosinho, Senhor, Mas há um segredo pelo qual Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, e um deles é a sua extrema capacidade de autoanálise, de quebrantamento e de desejo de mudança. É isso que Deus quer de você, meu irmão. Autoanálise, quebrantamento e desejo de mudança. Autoanálise, quebrantamento, desejo de mudança. Deus não está se importando com a sua lista de coisas certas. Eu não quero desanimar você, porque a lista de coisas erradas, pensamentos errados, palavras malditas, vai ser sempre maior do que as suas pretensas ideias de acerto. Essa é a lógica de quem acha que vai ser salvo pelas obras. É achar que o copo dos acertos transborda e o dos erros é bem pequenininho, feito dose de cachaça. Então Davi não escreve uma lista de acertos aqui para Deus. Davi escreve uma lista de autoanálise, quebrantamento e desejo de mudança. Vamos ler agora o Salmo 51, que foi escrito depois que ele caiu em si do grande erro que cometeu. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Autoanálise. Lista de débitos. Cristão que escreve muito lista de crédito para com Deus, esse não move o coração do Senhor. Nós temos que escrever as listas dos nossos débitos. Nós estamos sempre em dívida. Graças a Deus que o Senhor pagou todas elas, mas que tem dívida que a gente vai fazendo, sempre com o outro, no tratar, no falar, no relacionar-se, em tudo. E ele tem essa consciência. Eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado, ele diz o quê? Sempre me persegue. Sai correndo atrás de mim. Eu não sei porquê, tem umas coisas assim na minha cabeça, meio doida assim. Quando eu leio esse texto, eu me lembro, sabe de quê? Quando eu passo em estrada rural, ou em cidadezinha pequena com carro, e um bocado de cachorro começa a correr atrás do carro. Não sei por que vem essa imagem, né? Agora eu fico pensando, o que é que se passa na cabeça de um cachorro daquele, querendo morder a roda do carro? Eu queria entender um pouco de psicologia animal mesmo. E eles não têm medo não, meu amigo. Às vezes é um caminhão, os bichos vão atrás.
A gente sabe que ele não pode destruir o caminhão. Ou pode? Pode. Acaba se abestalha na direção, bate num poste, né? Vira o caminhão, cai na ribanceira. Jesus disse: o pecado não terá domínio sobre vós, porque agora estás sob o domínio de Jesus Cristo. Mas o pecado nos atrapalha. E é nesse atrapalhar que a gente acaba se acabando mesmo. E Davi, ele, mais uma vez eu digo, ele não coloca aqui uma lista de benfeitorias, como você e eu talvez tentemos colocar. Aí ele diz, ó: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde quando? Desde que nasci. Tem gente que acha que a criança é uma tábua rasa, que o pecado é um problema social. Depois que ele cresce. Ora, quem nunca viu aqui um menino de 6 meses dando a tapa na cara da mãe? Aquilo ali, meu amigo, já é a latência. A latência, é latente. Já aparecendo os primeiros sinais. E ele reconhece, não é uma lista de bons feitos. Sim, desde que me concebeu a minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Daí que vem aquela música: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Vem dessa confissão de Davi. E ele diz uma coisa, olha como é interessante: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Qual é a primeira etapa para a restauração da nossa vida? Quer seja dos nossos pecados, traumas, o que quer que seja. Qual é o primeiro passo? Eu reconheço que não sou Deus. Eu não sou Deus. Começa aqui. Eu não sou Deus. Quando eu reconheço que não sou Deus, eu supero a negação, porque se eu não sou Deus, eu erro. Se eu não sou Deus, eu sofro. Se eu não sou Deus, eu piso na bola. Se eu não sou Deus, tem coisas na minha vida que eu não tenho condições de resolver sozinho, certo? Então, esse é o primeiro passo, é reconhecer que você não é Deus. Segundo passo, reconhecendo que você não é Deus, você vai para o segundo passo e diz assim: mas há um Deus que me ama e que quer enxugar as minhas lágrimas. Amém, irmãos? Foi a segunda etapa. Há 15 dias nós vimos isso. Na semana passada nós vimos o seguinte: que se eu não sou Deus, e a segunda etapa, mas há um Deus que me ama, quer enxugar as minhas lágrimas, eu preciso me jogar, me entregar completamente em seus braços. Não foi isso que nós vimos domingo passado? Entrega total de todas as áreas da vida, de todas as gavetas dos armários da nossa alma, todas as gavetas dos armários do nosso coração. E hoje, eu preciso, depois que entrego a minha vida ao Senhor, eu começo a exercitar, e esse é o tema da mensagem de hoje. Repita comigo: o poder da confissão. Mais alto: o poder da confissão. Pois é, a confissão abre cadeados, quebra correntes e nos restaura a alegria outrora quebrada pelo nosso pecado. Ou na hora que eu confesso, e olha, eu sei que o que eu estou falando aqui da história de Davi tem muito mais a ver com o pecado de Davi, mas isso aqui pode ser aplicado em qualquer outra área da vida, essa sequência. Presta atenção: se você foi abusado na infância, você guarda aquilo, e você guarda, acha que tem domínio sobre aquilo. Ninguém sabe aquele fato. Você não consegue se relacionar bem com o homem, você não consegue se relacionar bem com a mulher se você for homem, enfim. Só Deus sabe os danos que um abuso sexual pode causar numa pessoa. E também um abusador arrependido. Mas você diz: eu não sou Deus. Eu não tenho como gerenciar isso no meu coração sozinho. Segundo, o que é que eu faço? Eu sei que há um Deus que me ama e que está
pronto, tem poder para resolver as coisas do meu coração. Terceiro, eu me lanço aos seus pés. E quarto, então eu confesso, eu abro a boca, eu digo o que estou passando. Eu confesso o que estou passando. Mas para que eu confesse o que eu estou passando, eu tenho que me autoanalisar para saber o que eu estou passando. Você já viu que tem gente que diz assim: rapaz, eu estou me sentindo mal, eu não sei o que é, eu tenho alguma coisa acontecendo, eu não sei, eu estou com alguma coisa. Às vezes a gente nem sabe dizer o que a gente está passando. Eu vou dizer uma asneira aqui para quem é da área de psicologia, mas se eu tiver certo, pegue, se eu tiver errado, desconsidere. Mas eu acho que se todo ser humano na face da terra amplificasse a sua capacidade de autoanálise, de olhar no espelho, de tirar os seus ciscos, de saber quem ele é, de saber quais são os seus erros, de saber buscar os seus traumas, eu creio que ou as sessões seriam mais curtas, ou os períodos seriam menos prolongados. Em muitos dos casos. Porque eu vejo que às vezes a luta do psicólogo é fazer com que a pessoa busque entender a si mesma, né? Entender por que aquilo, qual a razão daquilo. E aqui, Deus está nos convidando a experimentar o poder da confissão, de pecado, de trauma, E para isso eu preciso vasculhar a minha cabeça, eu preciso vasculhar a minha alma, eu preciso vasculhar o meu ser. Eu preciso pedir que o Espírito Santo traga à tona as minhas próprias dores. Eu preciso que o Espírito Santo haja dentro de mim a ponto de trazer à superfície aquilo que está escondido, oculto. É isso mesmo. A gente precisa disso. E o que é que Davi fez? Davi simplesmente aqui não escreve, mais uma vez repito, uma lista de accomplishments, de realizações. Ele escreve uma lista de fracassos. E o grande problema com muitas pessoas que não conseguem superar seus pecados, não conseguem superar suas tendências, não conseguem superar os seus vícios, é porque elas não admitem que são fracassadas para gerenciá-los e resolvê-los. Eu disse aqui, eu acho que semana passada, o grande problema do alcoólatra é ele reconhecer que é alcoólatra. Porque ele não reconhece não. É difícil. Sabe qual é a maior luta aqui para o povo ir para o centro de recuperação? Porque nós não internamos ninguém à força. E nem chamamos de internação, porque lá não é hospital nem clínica. Lá é uma casa, é uma comunidade terapêutica onde os pares vivem as suas dores e tentam resolver entre eles e com o Senhor. Mas a grande dificuldade é o cara chegar Quantas vezes pais trouxeram filhos aqui? Quantas vezes gente trouxe filho aqui acabado, com a boca queimada pelo cachimbo do crack? Boca queimada. Nariz sangrando pelo uso de cocaína. E o nosso instrutor, o nosso coordenador chegar e dizer assim: você reconhece que precisa de ajuda, que é um dependente? Ele disse: não, eu não sou dependente. Eu dependo da minha vontade mesmo. No dia que eu quero, eu pego, tu quer todo dia, né? Não tenho. Então, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente está fazendo meio que terapia em grupo aqui nesse negócio. O problema é que só eu que estou falando, vocês estão ouvindo. Mas uma coisa eu tenho certeza. A Bíblia é poderosa, a palavra de Deus é poderosa para mudar situações na nossa vida. É poderosa, poderosa. Confissão. Agora, se você diz que não tem o que mudar, se você diz que não tem do que se arrepender, E outra coisa, às vezes me perguntam, qual é a sua grande questão com o ateísmo e o agnosticismo? Com os ateus e agnósticos? Eu digo, olha, para mim, não é a questão deles acreditarem ou não em Deus, nos casos dos ateus, ou de acharem, ou terem uma visão de Deus que não seja específica, porque para eles não têm como provar se Deus existe e tal, e o agnóstico vai mais para esse lado, seria um ateu mais soft. O meu problema não é esse, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, meu amigo, quando abre o coração do cara para entender as questões dele, não tem homem no mundo, pode ser ateu, pode ser presidente da república, o escambau, vem mesmo e o cabo abre os olhos, começa a chorar e ele entende que Deus existe, acabou. Eu não me preocupo com isso não, eu me preocupo com esse senso de autogestão,
esse senso de que eles são os senhores do próprio destino. E o maior medo que eu tenho não é de pecar, porque sei que vou continuar fazendo. O maior medo que eu tenho é achar que eu vou conseguir gerenciar a minha vida sozinho. Então aqui Davi está escrevendo uma carta dizendo: eu me arrependo profundamente, Senhor, me ajuda. Você precisa passar para o passo da confissão. Agora, se você quer cair de novo na negação, sabe o que acontece na tua vida? É o que João, o apóstolo, descreve no capítulo 1 da primeira carta dele. Abre aí. Novo Testamento, 1 João. Primeira carta de João, capítulo 1. Diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a... Ele não está escrevendo isso aqui para o ímpio. O povo da igreja gosta de falar dos outros que estão lá fora, né? Diz, aquele é um ímpio. Chegando a chamar o ímpio. É para nós. Isso aqui é para a igreja, meu brother, viu? Abre o olhinho, é para você mesmo. Para nós aqui, os cabas safados aqui, tudinho aqui. Olha o que ele está dizendo. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Nós nos enganamos. O que é que o viciado está fazendo? Está se enganando, até que ele saia da negação. O que é que o cara que acha, não, isso é bobagem, eu estou aqui fazendo isso, é besteira, está se enganando. Estão lembrados do que Davi diz no Salmo 51? Contra ti pequei somente contra ti. Mas peraí, homem, ele não pegou, não foi a mulher do homem? Por que ele disse pequei somente contra ti? Recapitulando, uma vez expondo o Salmo 51 com outros propósitos aqui na igreja, eu disse para vocês, e você não pode tirar isso do seu coração: todo pecado, antes de mais nada, é pecado contra Deus. Repita comigo: todo pecado, antes de mais nada, é pecado contra Deus. Você pega uma prostituta na rua, levou para um motel, antes de ser pecado ali de fornicação, de prostituição, contra aquela mulher, de defraudação dos seus corpos, é pecado contra a santidade de Deus. Antes de você dizer, eu vou me dar bem esse ano, o leão não vai comigo, hoje, esse ano o leão vai morrer de fome, dependendo de mim. Está entendendo? Vai morrer de fome, starvation, de fome. O leão vai se acabar, vai se lascar todinho, vai ter que vender a juba para comer. Aí o que é que eu faço? Eu pego uma dúzia de amigos, psicólogos, fisioterapeutas, a galera da saúde aí, arruma uns recibinhos para mim aí, né? Um recibo aí, homem. Tem gente que tem que ter muitos amigos, muitos amigos mesmo, né? Porque cada um tem um limite, né? Para que não pague também tributo. Na hora que eu sonego, gente, olha, eu não digo isso porque eu trabalho nessa área, eu digo isso por uma consciência teológica hoje que é firmada dentro do meu coração. Eu não tenho pena não. Se o assunto é arrecadação de tributo, é defender o cofre da nação, eu estou lá defendendo. Quero saber quem é que é, se tem mensaleiro, se tem sabadeiro, se tem anueiro, se os cabas estão gastando, torrando, se entendeu, se estão jogando, investindo em Cuba. Eu não quero nem saber, eu só quero saber uma coisa: Deus estabeleceu as autoridades constituídas e tributação é forma de redistribuição de renda quando é feita de maneira correta. Se não é feito, o problema não é meu. Só tem estrada por causa de tributo, só tem hospital por causa de tributo. E levante a mão para o céu. Porque esse país tem uma saúde que não presta muito não, mas não tem um pobre que não seja atendido, pelo menos no hospital. Estava conversando essa semana com um oncologista, ele falando do preço de um tratamento oncológico hoje nos Estados Unidos, ou particular, que uma aplicação de quimioterapia custa R$8.000, e que é a maior causa de falência nos Estados Unidos, falência familiar. Não é porque o cara estourou o cartão de crédito comprando bugiganga na Amazon, não. É porque gasta com plano de saúde. Aliás, gasta com hospital e não tem como pagar a conta. Pega empréstimo no banco e não tem como pagar a conta, aí vende a casa. A grande maioria das falências pessoais é por causa de saúde, problema de saúde, que lá não tem essas coisas, saúde pública. Mas tudo bem, eu não estou aqui defendendo nem Lula, nem ninguém, até que isso, saúde pública não é uma questão lulífera ou dilmífera, entendeu? É uma questão mesmo daqui que a gente tem e acabou. Mas, na hora que eu faço isso, eu digo assim, eu estou tranquilo, Deus não tem nada a ver com isso. Todo pecado é, antes de qualquer coisa, pecado contra Deus. Você pode até arrancar a juba do leão, meu amigo.
Mas você não engana o leão de Judá. O leão de Judá você não engana, não. Nem eu. Então o que é que João está dizendo? Se eu digo que eu não tenho um pecado, eu estou chamando ele de mentiroso. Escuta. Quero falar daqueles que gostam de fazer lista de accomplishments. Tem certas palavras que eu aprendi na outra língua e não aprendo, esqueci na língua portuguesa. De realizações pessoais. Está lá. Isso. Aprenda a fazer a lista dos débitos. Porque são eles que, quando são encarados, que nos fazem crescer. Lista de realização não faz ninguém crescer, não. Agora, lista de reconhecimento dos débitos, essa nos faz crescer. Então, eu entro no poder da confissão, eu entendo, em primeiro lugar, a partir de Davi, que eu preciso parar para pensar sobre isso, eu preciso me introjetar. E ele fala de uma coisa interessante, ele fala que a mão de Deus pesava a ponto de esmagar os seus ossos, né? Ele sentia os ossos esmagados. Fala-se muito hoje, e isso é uma coisa muito recente, das chamadas doenças psicossomáticas. Psico da alma, que acabam, e o povo hoje, todo mundo sabe dizer isso, né? Hoje, de uma certa maneira, os jargões da psicologia se tornaram bem comuns. Eu somatizei. O que é que eu quero dizer com isso? Que minhas questões emocionais e psíquicas transformaram-se em problemas no meu corpo. Soma, corpo. Soma é corpo. Psicossomáticas. Da mente para o corpo. Cidade Viva é cultura. Aí tu deixa de ser besta, não tu leu isso na Wikipedia e fica aí arrotando. Mas eu quero criar uma nova categoria. Hoje. Com base no 51. As doenças pneumossomáticas. Aí o cara está pensando, o que é que tem a ver o pneu com o negócio aí, rapaz? Pneuma, sopro. Espírito na Bíblia é pneuma. Doenças que começam no espírito pelos nossos pecados e nós também somatizamos. O problema, a paciência, é distinguir o que é psicossomático ou o que é pneumossomático. Aliás, dizer pneumossomática para um cientista, ele vai rir da minha cara. Mas como homem da Bíblia, eu quero dizer uma coisa para você, é sim verdade. Muitas dos nossos sofrimentos e muitas das nossas dores e depressões são doenças pneumossomáticas, questões espirituais a serem resolvidas com Deus. E que você vai gastar o dinheiro todinho no consultório psicológico e não vai resolver. Tá ouvindo? Tá achando ruim? Pega o beco, brother. Porque é assim mesmo. O negócio é pesado. O negócio é assim. E Davi entendeu muito bem o que é isso. Agora, chega João, amigo de Jesus, a quem Jesus deu o cuidado da sua santa mãe Maria. Esse João aqui que cuidou de Maria depois que Jesus morreu. Foi o filho dela, o novo filho, o filho que Jesus escolheu para cuidar da sua mãe. Ele diz, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se você guarda, se você não expressa, se você guarda para si, eu quero dizer uma coisa, você está pendurando no pescoço uma placa que diz assim, Deus é mentiroso. Isso é grave demais. Na hora que eu não me autoanaliso, na hora que eu não aceito a exortação do Senhor, na hora que eu não me vejo no espelho, eu estou colocando uma placa no meu pescoço. Deus é, o que, gente? Mentiroso. É isso que João está dizendo. E sabe o que é o que eu acho das novas teologias? E sabe o que é que eu acho hoje da vida de muita gente que vai para a igreja e gosta demais de lista de feitos, e com base na lista dos seus feitos, das suas realizações, começam a exigir coisas de Deus, começam a exigir que Deus faça isso ou aquilo, ou começam a achar que são menos suscetíveis ao sofrimento, à dor, à doença do que os outros, estão com uma placa no pescoço chamando Deus de mentiroso. E aí,
a gente vai encerrar, tá bom? Tiago, capítulo 5. É o último ponto da mensagem de hoje. Também com base no poder da confissão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes da gente ler. O que é que caracterizava o Velho Testamento? Se perguntarem para mim, pastor, o Velho Testamento tem que ser desconsiderado? Não, de jeito nenhum. O Velho Testamento é uma coisa que não serve para nada? Não, de jeito nenhum. Agora, o Velho Testamento é sombra do que se realizou em Cristo. Quem vive muito no Velho Testamento sem interpretá-lo à luz da obra de Jesus, se perde em conceitos, começa com certas heresias, começa a fazer certas tolices. Antes de Jesus vir, para Deus mostrar a necessidade de que o pecado só se resolve com sangue, o que era que ele determinava para o povo de Israel? Por esses pecados do povo, esses animais, se você não tem, se é o pobre, dá esse animal menor, e isso. E haviam os chamados sacrifícios de sangue. Alguém chegava, quem era que podia oferecer o sacrifício? O sacerdote. Não é assim? Sacerdote. Vamos lá. Eu vou dizer uma coisa muito polêmica aqui, que talvez chateie alguns. Sacerdote. Está lá, o sacerdote matava um animal pelo pecado daquela família, ou pelo pecado daquele homem. Era o sacerdote que matava o bode uma vez por ano dentro do Santíssimo Lugar, por trás das cortinas do tabernáculo, para oferecer pelo pecado de toda a nação judaica. Mas o sacerdote, ele tinha uma posição. Era a posição de interceder e de oferecer sacrifícios pelo povo. E a Bíblia diz que Jesus veio e Jesus passou a ser quem? O nosso sumo sacerdote. Desta vez, não do sangue de animais, mas sacerdote e ao mesmo tempo oferenda pelo pecado. Olha, Jesus é o sacerdote que intercede e ao mesmo tempo ele foi a oferta. Ele ofereceu por nós a vida dele e ele mesmo foi a vida dele que foi a oferta. Certo? E ele disse, não saiam de Jerusalém, porque vai ser derramado sobre vocês o quê? O Espírito Santo. E na hora que a gente recebe o Espírito Santo do Senhor, quando nós nos convertemos a Jesus, nós passamos a ser uma nação de sacerdotes. O que é que significa isso? Você não precisa de mim para chegar para Deus. Você não precisa de mim para oferecer seu sacrifício para Deus. Agora, parte do protestantismo histórico e do catolicismo, observe que eu não estou falando de católico, nem... Eu estou falando de nós todos, eu estou falando da igreja. Aliás, eu gosto de me referir à igreja como uma coisa só, com suas vitórias e com seus fracassos. Mas o que é que acontece? O pastor, o padre, passa a ser o sacerdote. E isso é errado. Porque o único sacerdote hoje é Jesus. Porque ele já entrou no santo lugar no céu e ofereceu-se como oferta para nós por uma vez por todas, de uma vez por todas. Tá certo? Aí eu quero perguntar uma coisa para você. Você não precisa vir confessar seu pecado para mim, para eu estabelecer qual é a sua absolvição não, meu amigo. Tem pastor que faz questão de conhecer o pecado de todo mundo, eu não sei porquê. Isso é um negócio, bicho mais masoquista. Não é saber não. Agora uma coisa eu quero, que você saiba, e nunca esqueça, Deus quer que você abra o coração e em primeiro lugar confesse a Ele, e alcance graça, tá certo? Quantas vezes Deus vai te perdoar? Quantas vezes Deus nos perdoa quando nós caímos? Hã? Quero ouvir desse povo aqui. Quantas vezes, gente, Deus nos perdoa? Quantas? Tem um que está dizendo 70 vezes 7. Então, realmente, perguntaram a Jesus, Senhor, quantas vezes temos que perdoar os nossos inimigos? 7 vezes? Jesus disse, não, 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490. Hoje, então Deus me perdoará 490 vezes. Se eu parto do pressuposto, 490. Se eu pecar uma vez por dia,
365. Então faz tempo que eu estou em débito, viu? Deus já não me perdoa há muito tempo. Um rapaz chegou para mim no interior e disse assim: pastor, eu não sei o que fazer. Ele era de uma igreja bem daquelas, bem tradicionais, evangélicas, bem... Não sei o que fazer não com minha sogra, que é uma mulher que me faz mal demais, ó. Me faz sofrer demais aquela mulher. É sofrimento direto, me humilha, porque eu não trabalho, faz isso, faz aquilo outro. E olhe, a Bíblia não diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Eu disse, então, aí ele fez o cálculo, 490, pastor, eu vou dizer uma coisa para você, eu não disse para ninguém não, eu tenho um caderno. E olha que eu comecei esse caderno não tem 3 anos. Essa mulher já me ofendeu muito mais do que 70 vezes 7, e eu vou lhe ser franco, já vai chegando em 600. Aí eu disse, meu querido, o Senhor está querendo dizer, 7 na Bíblia significa perfeição. Deus nos perdoa, o que Jesus quis dizer é que Deus nos perdoa de maneira perfeita. Todo tempo Ele nos perdoa, todo tempo Ele está disposto a ouvir a voz de um pecador que se arrepende. Todo tempo Ele quer nos dar uma chance de recomeçar, meu filho. Aí ele começou a chorar. Eu achei que ele estava arrependido. Disse, pastor, minha sogra tem 55 anos, se essa velha viver mais 20 anos, eu vou ter que perdoar. Digo, pois é assim que tem que ser. Tudo bem. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Agora eu vou na sua jugular. Perdão não significa cura. Poder da confissão. Perdão, repita isso, perdão não significa cura. Vou lhe explicar por quê. Porque Deus pode te perdoar 70 vezes 77, 777, 7.777 vezes. E Ele deixou um segredo para a igreja. E esse segredo foi desvendado por Tiago. O que é que Tiago diz? Capítulo 5 de Tiago, alguns livros antes do 1 João. Tu tem que anotar isso aí na tua Bíblia e botar na tua geladeira. E me esquecer. Anota aí, eu tenho que grifar esse texto, botar na minha geladeira e esquecer dele. Esquecer. Portanto, versículo 16, portanto, vamos ler juntos? Portanto, vou esperar você, eu espero até amanhã, meu irmão. É hoje que a gente sai daqui amanhã. Vamos lá? 16, vamos lá juntos? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Alcoólicos Anônimos, quem já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar nos Alcoólicos Anônimos? Você é do Brasil? Nunca? Então os Alcoólicos Anônimos precisam de propaganda. É o AA. O AA ela já viu. O AA, e eu estou usando aqui um pouco das técnicas do AA, sabia? Sinta-se adicto de alguma coisa. Mas o AA, eles criaram 12 princípios, aliás, 12 passos de restauração. O problema do AA, assim, é que o AA, Deus é um ser superior, não tem nome, para nós, nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo e não há outro, né? Mas o AA foi feito por pastores, se você não sabe. Foram pastores que criaram os princípios com base nas bem-aventuranças. Como é o AA? Por que a gente tem tanta resposta no AA? Por que a gente tem tanta gente sendo curada na casa de recuperação? Por que a gente tem tanta gente que é curada de certos pecados domesticados de muito tempo, quando começam a conviver em um grupo pequeno, como uma conexão?
cara chega no ar e diz assim, na reunião: olá, queridos, meu nome é Sérgio. Aí as pessoas dizem: oi, Sérgio. Vamos lá. Pessoal, meu nome é Sérgio. Eu estou limpo há 1 ano, 3 meses e 21 dias que eu não bebo, que eu não tomo cachaça, graças a esse ser superior que tem me conduzido na minha vida e a vocês, meus amigos, que têm me ajudado. Aí, vamos lá, me aplaude. Mas o A também tem espaço para isso. Vou usar o nome de algum daqui, tá certo? Vamos aqui. Qualquer um. Tibúrcio. Não sei se tem algum Tibúrcio aqui. Olá, meus queridos, eu sou o Tibúrcio. Não, é oi, Tibúrcio. Vamos, vocês precisam de restauração nessa área também. Olá, pessoal, eu sou o Tibúrcio. Tomei uma cachaça grande ontem. Bati na minha mulher. Mas eu começo a contar a partir de hoje, mais uma vez, o meu cronômetro. E sei que vou poder contar com a ajuda de vocês. Aí todo mundo. Não sei se vocês entenderam onde é que eu quis chegar. Vocês sabem por que instituições como essa curam muito mais mazelas da nossa alma do que V-pescoço? Você já conhece a terapia do V-pescoço? Sabe não? Está todo mundo fazendo a TVP aqui, uma terapia nova. Terapia do V-pescoço. O que é que tu está vendo na tua frente, além de mim? Pescoço. Porque na TVP eu só vejo o pescoço. Só tem um papagaio falando lá na frente, eu achando graça. Aqui, por melhor que seja a minha mensagem, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Ou por mais pior que seja, o que mais ruim, mais não sei o quê. Eu tenho que parar de ver pescoço e ver as pessoas olho no olho. E confessar a pessoas de minha confiança quem verdadeiramente eu sou. E é isso que Deus está dizendo: confessem uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam o quê? Ele não está falando de perdão, porque perdão é 70 vezes 7, 7, 7, 7, 7, é infinito. Mas quantos irmãos estão aqui que todo domingo vem: o Senhor me ajuda, eu pequei, Senhor, eu entrei no site de pornografia na semana passada, passei a madrugada toda, me perdoa, Jesus. Ah, que alívio, senti que o Senhor me perdoou. Ah, Senhor, eu peguei uma menina, Senhor, meu Deus, eu não devia, minha amiga de curso, meu Deus, acabei meu namoro, agora deitei com outra mulher, meu Deus, me perdoa. Na outra semana, Lana, de novo. Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou com problema no meu pulmão, Senhor, eu estou com problema no meu pulmão, eu estou com bronquite, eu estou com pneumonia, mas, Senhor, eu não consigo deixar o cigarro, me perdoa. Todo mundo acha lá em casa que eu parei de fumar, Senhor, me perdoa, porque todo mundo acha lá na minha casa que eu parei de fumar, Senhor, me perdoa. Aí se esconde. Está morrendo, né? Meu discurso aqui não é moralismo não, meu irmão. É para gente que quer pensar. Está morrendo. O que eu quero pontuar nessa igreja, de uma vez por todas, é que nós só cresceremos espiritualmente, nós só alcançaremos a estatura de varão perfeito que o Senhor tem para nós. E só assim poderemos ajudar outras pessoas, quando nós encararmos de uma vez por todas o princípio da transparência e da confissão aos nossos pares. Pelo menos eu encontrei um jeito de me proteger da pornografia. Eu já disse a vocês, eu nem disse aqui domingo, mas eu disse na Domus. Até esqueci. Eu encontrei um jeito de me proteger da pornografia. Sabe qual é? Eu disse a Deus: Senhor, se eu vir pornografia na internet, porque eu sei que esse é o mal da humanidade hoje, o mal de todo homem, de toda mulher, por causa desses e-mails terríveis que vêm, tudo.
E está comprovado, Senhor, não é só porque é pecado contra Ti, está comprovado que pornografia estraga meus relacionamentos, os nossos relacionamentos. Sabe por quê? Porque na pornografia, gente, o homem que vive e se alimenta de pornografia, sabe por que ele acaba com o casamento dele? Sabe por que ele acaba com os relacionamentos? Sabe por que ele muitas vezes não consegue se relacionar com pessoas de carne e osso? Porque o material pornográfico é sempre plasticamente perfeito, fisicamente violônico e higienicamente impecável. Pornografia não tem cheiro ruim, pornografia não tem celulite, pornografia não tem nada, só tem beleza. Aí você vai para o mundo real, onde as pessoas não são daquele jeito, e você acaba se destruindo mesmo. E eu disse, é o seguinte, eu tenho um jeito, eu vou chegar, e eu me tremo para que isso nunca chegue, eu vou chegar aqui e vou dizer assim, oi pessoal, meu nome é Sérgio, quero lhes dizer que semana passada eu vi pornografia. Eu não vi, mas eu direi que vi, caso isso aconteça. Sabe por quê? Porque eu acredito que esse é o modelo bíblico de restauração comunitária. A igreja quer transformar a gente em robô biônico, quer transformar a gente em robô perfeito. E ela é a maior responsável pelo cultivo da hipocrisia. Que o Senhor nos abençoe e que busquemos a confissão todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor.